Bom, boa noite, boa tarde a todos e todas. Me permitam já me desculpar pelo português. O meu portunhol ia ser mais difícil do que o português, para vocês entenderem. E agradecer muito ao convite do banco, na pessoa do Roberto, que já há muitos anos é atento lá ao nosso trabalho, de forma muito generosa, sempre nos insere nesses debates tão ricos em que a gente muito mais tem a ouvir e aprender do que a apresentar. O nosso tema sobre a questão da regulação de conflitos, especificamente na área médica, é um tema, apesar de toda a relevância, e, por gentileza, obrigado, apesar de toda a relevância e de ser um problema absolutamente notório e que se reproduz, eu vi aqui, em gênero, número e grau em vários países, nós temos pouquíssimas iniciativas no enfrentamento desse fenômeno, da influência da indústria sobre os prescritores, médicos principalmente, médicos e dentistas, mas especialmente médicos. Essa ausência de medidas de regulação dessa relação, ela possivelmente se assenta numa cultura muito arraigada em que os próprios prescritores médicos não se veem cometendo nenhuma infração ética do ponto de vista desses conflitos, já tão estruturada essa cultura do benefício indireto, do visitador, do financiamento aos congressos. Então, o que eu trago aqui do ponto de vista da apresentação, uma iniciativa bastante singela, mas que talvez se revista de uma força no enfrentamento dessa questão no nosso estado de Minas Gerais, dado o seu aspecto inaugural. Na realidade, a maior fortaleza dessa iniciativa eu reputo como essa questão do início de abordar uma cultura do conflito de interesses. É algo que causou muita surpresa aos médicos do meu estado. O Brasil tem uma regulamentação no seu estado federativo em que nós temos leis nacionais e atribuições legislativas que só cabem ao Congresso Nacional, e as assembleias estaduais, na qual eu faço parte, Minas Gerais, podem e devem legislar de forma complementar à Constituição, quando aquilo não é prerrogativa exclusiva do ente federal da União. E é o caso que se aplica aqui na relação das indústrias com os médicos. Mas para acertarmos um pouco o contexto e dizer da dimensão do enfrentamento, eu trouxe alguns números aqui para criar essa moldura do contexto brasileiro. E aqui trago a dimensão dos profissionais envolvidos na atenção à saúde, né? Empregos diretos e indiretos. E eu queria só chamar a atenção à questão do complexo industrial. Quer dizer, nós temos uma força de trabalho para dar uma dimensão do poderio econômico desse segmento, uma dimensão de 700 mil trabalhadores envolvidos nessas cadeias produtivas do complexo industrial da saúde. Também para dar uma dimensão da escalada fora de controle da questão dos medicamentos no Brasil, trago esse gráfico aqui, que faz um ranking dos países em termos de volume de prescrição, a partir dos Estados Unidos como o padrão máximo de prescrição. E vejam que o Brasil, em 2006, estava na 10ª posição, pulou para a 6ª posição em 2011 e 2012 já se encontrava na 4ª posição em termos de volume de prescrições. A nossa questão adiante é sempre questionar o que há aqui que representa um fenômeno com entendimento de benefício da sociedade e aquilo que não é espontâneo em benefício, que é induzido. Obviamente, pode ser interpretado como um acesso alargado aos medicamentos, uma cobertura mais ampla, gerando benefício para a cidadania. Mas o que nós queremos demonstrar é que, no meio dessa escalada de prescrição e de gastos,
do ponto de vista monetário, financeiro. O que nós temos também é um forte fenômeno induzido a partir da indústria e os seus lobbies de influência sobre os prescritores. Alguns dados da indústria farmacêutica no Brasil. Esse é um dado de uma associação da própria indústria. Quero relevar que não é um dado público, mas as pesquisas indiretas apontam que é um dado, se não exato, muito aproximado da realidade. O faturamento do setor farmacêutico ao ano, e isso é dado de 2016 no Brasil, foi de 85 bilhões de reais, alguma coisa em torno de aproximadamente 30 bilhões de dólares, que é um volume em relação ao próprio PIB do Brasil bastante expressivo. O mercado institucional, o mercado de governo, o mercado das instituições e não do gasto direto do bolso do cidadão, ele se divide da seguinte forma: 52% é governo, 25% hospitais, 11 clínicas e 12 outras modelagens institucionais. E a divisão no varejo, que também não sei se é uma coisa alcançável, essa classificação para a maioria dos países, mas no Brasil nós temos 3 tipos de categorias de medicamentos. Os ditos similares, que normalmente são medicamentos que importam sal de outros países que já quebraram patente ou que já venceram patentes, medicamentos de baixo valor agregado, que são os ditos similares e, de certa forma, considerados de menor qualidade ou de menor segurança. Eles representam 61% do mercado no varejo. Os de referência, que são aqueles oriundos das grandes empresas desenvolvedoras de patentes e que mantêm as suas marcas de fantasia, os nomes de fantasia, representam 21% desse mercado no varejo. E o genérico, que no Brasil existe já há algumas décadas e está com uma legislação bastante sedimentada em relação aos genéricos, ele representa somente 18% do mercado. Os similares são muito mais baratos que os genéricos muito mais baratos do que os medicamentos ditos de referência, que a indústria agora, curiosamente, para enfrentar o avanço dos genéricos, aborda os profissionais de saúde com a terminologia dos medicamentos éticos. Então, os medicamentos de marca são propagandeados, a sua publicidade perante a categoria médica informa que eles são medicamentos éticos, numa tentativa de induzir ao consumo preferencial desses medicamentos. O déficit da nossa balança, apesar de uma indústria forte, ainda é muito grande, é um déficit de 5 bilhões de reais na balança nacional, entre importação e exportação. E a posição de ranking, agora considerando gastos e não prescrição, nós estamos na 8ª posição no mundo, estamos na 8ª posição, sim, com uma previsão de chegarmos à 5ª posição em termos de gastos com medicamentos, gastos aí totais, né, da população e do governo, na 5ª posição em 2021. Ou seja, é uma grande indústria importante para o país, obviamente, para a sociedade, mas em se tratando de lógicas de mercado, um oponente no sentido da regulação muito poderoso, né? Eu trago esse dado porque é importante refletir sobre isso. A despeito dos 85 bilhões, é importante aqui diferenciar, isso se reproduz os outros aspectos do gasto em saúde no Brasil, que apesar de termos um sistema público único, de acesso universal, com garantia constitucional de atenção integral, na realidade nós temos no gasto total um PIB, uma participação, um percentual de gasto do PIB bastante expressivo em relação a países no mesmo nível de desenvolvimento do Brasil, mas o perfil de gasto mostra uma contradição muito grande. O sistema é único e público, mas somente menos da metade é gasto público, 44, 5% é gasto público, o restante é gasto das pessoas. E nós vamos ver adiante numa outra lâmina que isso se reproduz, essa lógica da complementação dos recursos das pessoas no financiamento da saúde no Brasil, de forma ainda mais perversa na questão dos medicamentos. Esse é um dado também bastante expressivo, que mostra nas colunas o faturamento em bilhões, agora considerando somente o varejo, somente
o varejo, ou seja, daqueles 85 bilhões, 50 bilhões representam gasto das pessoas, e também o número de prescrições que a gente vê como, a exemplo do primeiro slide, um escalonamento, uma subida consistente na curva do aumento de prescrições também em bilhões de prescrições. E esse é o dado que eu relevava há poucos minutos sobre essa perversidade da lógica do financiamento público de saúde no Brasil, que a despeito dos enormes avanços do SUS, a despeito do nosso marco, que eu diria, civilizatório, do direito à saúde como direito fundamental das pessoas, mostra que nós estamos entre o conceito constitucional, a previsão constitucional e a prática da garantia do direito ao cidadão bastante distantes. Na questão de medicamentos, 70% praticamente, eu não sei se está visível, a última coluna é o Brasil, mas 80% praticamente é gasto das pessoas. Ou seja, a despeito dos bilhões que gastamos, o custo da assistência farmacêutica para os brasileiros ainda está a maior cargo das famílias, do trabalhador. Não por outro motivo, quer dizer, existem muitos motivos para explicar, no caso brasileiro, o fenômeno da judicialização, a piora dos indicadores da judicialização, mas não por outro motivo também decorre dessa assimetria de responsabilidades entre o governo e o cidadão no que tange aos seus tratamentos do ponto de vista medicamentoso. Nós temos uma curva consistente de subida nos gastos com judicialização, inicialmente muito centrada na incorporação tecnológica, mas hoje disseminado, inclusive, para procedimentos que são judicializados por questões de acesso ao sistema, demora de acesso ao sistema, e o fenômeno da judicialização, ele realmente é muito grave, desperta também, como sempre digo, visões positivas, no sentido que as pessoas estão acessando o seu direito, a previsão constitucional está garantindo, mas revela quase como uma fratura exposta as nossas ineficiências, infelizmente ainda, ao prover esse direito. Eu voltei, perdão. Acho que nem vai dar para ler, né? É só mais ilustrativo também, no fenômeno da judicialização, está listado aí os 10 medicamentos mais judicializados, e vejam, esses 10 medicamentos custam ao Ministério, somente esses 10, R$1 bilhão por ano, algo em torno de 300 e poucos milhões de dólares por ano. Acho que a Glargina está aqui, inclusive, né? Está lá no 10º lugar. Isso é uma matéria leiga, jornalística, mas que diz respeito ao fenômeno no sentido que ele já atingiu o debate junto ao cidadão comum, de uma previsão, e perdoe, aqui é 2016, e é previsão, porque isso não foi consolidado ainda pelo nosso Tribunal de Contas da União, mas nós temos informação que realmente o número é concreto, e nós fechamos 2016 com alguma coisa em torno de 7,5 bilhões de gastos, bilhões de reais, divide por 3 e pouquinho, que é o dólar, vocês vejam, são 2 bilhões e alguma coisa de dólares, com judicialização da saúde, e, infelizmente, é uma curva consistente de subida, e esse gasto vai continuar subindo. Quando a gente fala aqui nesse total de gastos, dado o sistema federativo brasileiro, as judicializações junto ao ente municipal, junto ao ente estadual e junto ao ente federal. Juntando os 3 entes, o país hoje tem uma sangria do ponto de vista do seu planejamento, da sua desarmonia em termos de sustentação de políticas públicas, de 7 bilhões de reais ano. E aí eu começo a entrar naquilo que é crítico para justificar o meu projeto de lei, que agora, felizmente, virou uma lei estadual. O que será desse fenômeno da escalonada da judicialização, do aumento da prescrição, que pode representar avanços de cidadania em relação à cobertura da política de assistência farmacêutica, e o que é evento ou fenômeno induzido de forma artificializada pela indústria. E aqui também uma matéria jornalística que mostra como os médicos são assediados pela indústria para prescrever medicamentos. E muitas vezes com componentes aéticos ou que beiram
o crime do ponto de vista da indústria. Aqui era uma matéria muito interessante, demonstrando que as indústrias farmacêuticas conseguem acesso àquilo que é sigiloso, às prescrições, através de condutas também muito eivadas de conflito de interesse junto ao varejo, às farmácias, e fazem levantamentos e banco de dados sobre os prescritores para agir de forma muito pontual sobre os prescritores, premiando aqueles que prescrevem mais e indo atrás no sentido de seduzir aqueles que estão com baixa prescrição de determinados itens, né? Falta total regulação nesse aspecto. De certa forma, esse dado aqui já se reproduz, que é o gasto, os 10 remédios que mais gastam no SUS. E uma característica importante do fenômeno da judicialização no Brasil, nós estamos falando de uma macro-judicialização, um recurso do ponto de vista da última corte, no sentido de corrigir um distúrbio de financiamento, uma ausência do Estado. Não estamos falando de judicialização individuais. A maioria dos pedidos é individual e o documento crítico do processo que vai gerar a sentença ao ente federativo para pagar um medicamento fora do padrão ou fora da lista do SUS é a prescrição do doutor, é a prescrição do médico. As prescrições são de medicamentos, inclusive não incorporados, muitas vezes sem registro no país e sem indicação terapêutica para aquela finalidade. Quer dizer, a própria indústria detentora da patente indica para determinada patologia, mas a indústria, junto aos médicos, cria uma situação, muitas vezes estudos muito frágeis do ponto de vista da geração, exposição de evidências científicas, acabam indicando o medicamento para outro diagnóstico. Não está nem previsto no bulário do medicamento, mas a justiça acaba determinando a concessão. E, como eu dizia, o crescimento é exponencial em termos do número de ações e, portanto, também o gasto com medicamentos. E essa questão, isso é um fenômeno espontâneo ou induzido no Brasil? Essa é uma questão que me parece, Dr. Jaime, pela manhã, apresentou com muita evidência, né, um estudo internacional, mostrando o impacto da indústria junto aos prescritores, né? Então, não tenho dúvida que parte importante desse fenômeno ela está assentada numa estratégia muito, mas muito exitosa da indústria farmacêutica no que tange à propaganda dos seus produtos, à indução do consumo e à corrupção, de certa forma, da classe prescritora, médicos e dentistas. E esse é um diagnóstico muito interessante da situação situacional, esse é um dado da Anvisa, da nossa Agência Reguladora da Saúde no Brasil, que mostra as estratégias da indústria farmacêutica sobre os prescritores. Então, fornecem materiais impressos dos medicamentos, 20, sempre 40 às vezes, ou seja, 60% dos 400 mil médicos brasileiros, quer dizer, o dado é muito expressivo, é muita gente sendo induzida, recebe informação científica da indústria, uma informação científica absolutamente parcial. Eu sou psiquiatra de formação, achei importante ter falado isso ao início, sem nenhum conflito de interesses nessa questão dos medicamentos, já não clinico mais, inclusive, mas eu, enquanto cliniquei, era da cultura da nossa clínica receber os visitadores da indústria farmacêutica. E muito, muito comumente, o médico se nutre de informações científicas através dos dossiês científicos fornecidos pela indústria. É a realidade em nosso país. Distribuição de brindes com divulgação do nome dos medicamentos, também. Quase 70% recebem brindes, seja o relógio, canetas, material de propaganda que tem alguma utilidade na vida cotidiana do profissional. Oferecem cortesias, né, um eufemismo, oferecem cortesias em congressos, passagens, estadia em hotéis, etc. Isso também é muito comum, né, de empresas internacionais fazerem congressos em Miami, congressos científicos, e levarem os seus profissionais prediletos ou aqueles que precisam ser seduzidos pela indústria para esses congressos. E nós vemos aqui que 15%, quase 16%, recebem esse tipo de benefícios, viagens internacionais, inscrições em congressos e tudo mais.
Eu quero mais uma vez chamar a atenção da força dessa estratégia em termos de propaganda e indução de comportamento. São 400 mil médicos, 15% de 400 mil é muita gente trabalhando a favor de uma mensagem da indústria, né? Fornecem amostra, 15%. Tem nada mais indutor, né? Paciente, o médico atende um cliente, inclusive particular, e uma forma do médico agradar o seu cliente é entregar o remédio que ele prescreveu. Que ótimo, né, para o cliente, porque não precisa ir na farmácia, não vai gastar. Mesmo doentes particulares recebem o medicamento do médico, muito comumente, com a amostra grátis, que é uma outra forma muito poderosa de indução de comportamento e de cultura na prescrição. E fornecem arquivos digitais, que são os tais dossiês, com a facilidade agora da rede mundial, e fornecem também esses dossiês de informações científicas absolutamente parciais e contaminadas pelo interesse de divulgação do medicamento junto aos profissionais. Ou seja, seguramente, só por essas estratégias, nós temos como inferir que o fenômeno tem parte dele absolutamente induzido pelas indústrias. Gift Zone. É muito interessante isso. Nessa pesquisa, a gente estava estudando, isso aqui é uma empresa que surgiu na cadeia de produção da indústria dos brindes e da indução da prescrição através dos laboratórios. É uma empresa de brindes especializada em brinde para médico para fazer trabalho para a indústria farmacêutica. Ou seja, é tão poderoso o lobby e a estratégia que já se criou indústrias ou ganhos secundários nessa direção, e não é uma só. Também temos aqui a Coisa Italy, que é uma empresa nacional, e aqui eles estão no blog da empresa comemorando o passo atrás da Anvisa. A Anvisa formulou uma resolução nacional proibindo brinde, mas não conseguiu suportar a pressão 2 meses. Então, a Anvisa publicou lá uma tentativa de regulação e logo depois a norma caiu por decisão do governo federal. E aí, então, surge a nossa contribuição, que eu insisto, é uma contribuição... Eu tenho 3 minutos, mas vou acabar nos 3 minutos. Bastante singela, mas que eu reputo de uma força importante, porque ela coloca uma cunha, o pé, nessa cultura tão indutora da indústria farmacêutica sobre os prescriçores. A Lei 22.440 foi sancionada pelo governador do meu estado em dezembro do ano passado. Ela dispõe sobre a obrigatoriedade que as indústrias de medicamentos, órteses, próteses, equipamentos de implantes declarem as relações com profissionais de saúde de qualquer natureza que configurem potenciais conflitos de interesse. E a lei define o que é conflito de interesse. É todo tipo de ganho material, brinde, congresso, qualquer coisa que for patrocinado pela indústria, é preciso declarar perante a sociedade que foi feita essa doação e que aquela relação pode estar contaminada. Imagine, do ponto de vista do cidadão, ele vai submeter a um procedimento de uma órtese que é muito cara, muitas vezes cobrada fora do Sistema Único de Saúde, e o médico fez aquela prescrição, e o cidadão tem condição, a partir da transparência proposta na lei, de saber se aquele médico já recebeu algum tipo de benefício daquela indústria e, com isso, poder questionar o profissional se não existe outro meio. No parágrafo único do artigo 1º da lei, nós dizemos que, para fins de aplicação do disposto nessa lei, é considerada a relação configurada de potencial conflito de interesse qualquer tipo de doação, como eu já disse. Artigo 2, as indústrias de que trata o artigo 1º informarão ao Estado de Minas Gerais, no caso, anualmente até o último dia do mês de janeiro, o nome do profissional, seu número de inscrição no conselho de classe, o objeto da doação ou benefício e o valor desse objeto ou benefício por meio de arquivo eletrônico referente aos dados do ano anterior. Nós temos uma legislação federal no Brasil que obriga os entes federados, todos, a manterem portais de transparência com todas as suas transações na rede mundial de computadores. A ideia, aqui proposta na lei, é que o Estado vai fazer, nessa portal de transparência, uma adaptação para receber a informação da indústria farmacêutica das suas doações para ficar acessível ao cidadão. O Estado promoverá, portanto, independente requerimento, a divulgação das informações por meio de sítios oficiais da Rede Mundial de Computadores, além de outros meios e instrumentos que dispuser. E eu cito aqui, para encerrar, prezado Rodrigo, eu já passei os 3, peço aí a sua tolerância, benevolência do tempo,
Mas, para encerrar, a gente achou importante coibir ainda outras duas portas abertas da indústria farmacêutica. Um é fazer a mesma lógica em relação às entidades da sociedade civil. Nós temos hoje muita clareza que parte importante das associações de usuários, de pacientes, recebem recursos expressivos da indústria, acabam formando uma opinião muito contaminada dos recursos terapêuticos a partir da indústria, recebe benefícios financeiros, também acesso a eventos científicos pagos pela indústria. Então, nós temos também uma relação muito contaminada. Essas associações são, muitas vezes, a porta de entrada para judicializar o direito coletivo em relação a alguns medicamentos, e a gente quer também descontaminar essa relação. E, da mesma forma, a gente quer que as empresas se obriguem a declarar qualquer apoio à pessoa física ou jurídica para a realização de eventos destinados a profissionais de saúde. Acho que são 3 medidas que se complementam. Somente a primeira lei foi aprovada e está em fase de regulamentação pelo Estado, mas ainda há tempo de regulamentar até o final do ano, para que em janeiro do próximo ano as indústrias já tenham a primeira rodada de informação. Agora é fazer muita vigilância e fazer a lei ser cumprida. Muito obrigado mais uma vez. Desculpe pelo tempo.